Olá! Hoje a nossa aula é de História. Estamos na semana 5 do PET volume 2, página 110. E hoje nós vamos estudar os povos antigos, a religião e a cultura da Mesopotâmia. Nós vamos fazer a leitura do PET. Aqui nós temos alguns dos principais deuses mesopotâmicos. Só que antes, vamos fazer a leitura? Mesopotâmia, Religião e Literatura, por Rainer Souza. No campo da religiosidade, a Mesopotâmia pode ser vista como um grande caldeirão de crenças e divindades. Muitos desses deuses possuíam forma humana, masculina ou feminina, e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. Em diversas culturas, poderíamos encontrar a presença de divindades comumente adorados como Xamã, deus do sol e da justiça, Anu, senhor dos céus, Shin, deusa da lua, e Istar, deusa da guerra e do amor. O pensamento religioso dos povos mesopotâmicos tinha traço dualista, admitindo a existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. A prática religiosa era estabelecida nos ambientes públicos e privados, sendo os zigurats os principais centros de adoração da população. Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolvia uma série de rituais funerários. Geralmente, os mortos eram enterrados com alguns de seus objetos pessoais e a tumba que abrigava o corpo poderia indicar a condição financeira do falecido. Influenciada pelos seus valores religiosos, a literatura mesopotâmica era repleta de mitos que explicavam a origem dos deuses e do mundo. A obra O Mito da Criação relata a origem do mundo graças aos feitos de Marduk, uma das principais divindades dos babilônios. Então, aqui nós temos os principais deuses mesopotâmicos. Aqui nós temos Anu, que é Deus Pai. Aqui nós temos Inaná, que é deusa do amor e da guerra. Aqui nós temos Enlil, que é um deus dos ventos. Aqui nós temos Xamã, que é Deus Sol. Aqui nós temos Enki, que é deus das águas doces. E aqui nós temos Shin, que é deus da lua. E tem muitos outros mais. Esses são apenas alguns dos principais. Vamos às atividades? Número 1. Depois de ler o texto, responda. Na religião mesopotâmica, os deuses eram somente do bem? Explique. 2. Sobre a religião mesopotâmica, analise as afirmativas. 1. Os deuses mesopotâmicos possuíam forma humana, masculina ou feminina, e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. 2. Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolviam uma série de rituais funerários, como enterrá-los com alguns de seus objetos pessoais. 3. A prática religiosa era estabelecida apenas nos ambientes públicos, sendo os zigurats os principais centros de adoração da população. É correto afirmar que a. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras? B. Apenas a afirmativa 3 é verdadeira? C. As alternativas 1 e 3 são falsas? Ou D. Todas as afirmativas são falsas? 3. O texto fala de algumas divindades adoradas pelos mesopotâmicos. Quais são elas? Escreva. Curiosidade. Mitologia, religião e pensamento. Como surgiu o mundo onde vivemos? De onde viemos?
O que será depois, quando a vida acabar? Os homens mesopotâmicos também se sentiam incomodados com essa e outras dúvidas e procuravam decifrar os seus enigmas. Em geral, suas respostas diferem muito do que entendemos por ciência hoje em dia. Eram explicações mitológicas. O mito conta uma história inventada ou baseada em fatos reais. Algumas dessas histórias buscam explicar os fenômenos que os homens observam na natureza, como, por exemplo, o nascimento diário do Sol. Outros buscam contar a origem de um povo, mostrando como viviam seus antepassados e assim por diante. Em todo caso, o mito não pode ser visto simplesmente como uma mentira, nem como uma forma de pensamento atrasado ou irracional. Pelo contrário, o mito é a forma que certas sociedades explicam para si mesmas e para outros os mistérios do mundo em que vivem. Por isso, as narrativas mitológicas são valiosos documentos para que o historiador conheça a mentalidade dos homens do passado. Número 1. Assim como os povos mesopotâmicos, os povos indígenas buscavam explicar através de mitos e lendas fenômenos da natureza. Cite uma lenda ou mito que você conhece e tenha essa função. Bons estudos, boa leitura e até a próxima!